Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de resistência dos materiais, elementos de máquinas e CAI. A gente segue nessa semana com mais uma aula de introdução aos elementos finitos, né, referente a essa parte de CAI. Nas duas últimas semanas, então, a gente veio falando de temas que são base para a gente entender, né, como que os computadores resolvem problemas de resistência dos materiais pela gente. Tá? Então, 2 semanas atrás a gente falou bastante sobre energia de deformação. Vimos qual que é o formato, né, se a gente interpretar corpos que estão se deformando na fase elástica como molas, que estão sendo deformadas e acumulando energia, energia que pode ser devolvida se a gente remover as forças externas, por exemplo, né, a gente viu que formato que teriam essas... como é que a gente podia calcular qual é a energia acumulada por um sistema, por um elemento que estivesse carregado nos modos de solicitação que a gente conhece, de tração, compressão, cisalhamento, flexão ou torção. Tá? Na semana passada eu apresentei para vocês, comecei a falar um pouquinho para vocês sobre o princípio dos trabalhos virtuais. Para a gente fazer isso, eu fiz uma revisão relâmpago, né, sobre trabalho e energia. A gente viu o que é o trabalho de uma força, como que a gente pode interpretar a energia e como é que esses caras estão relacionados com a resolução de problemas físicos, né, problemas de equilíbrio, por exemplo. Tá? Então, se um sistema está em equilíbrio, o equilíbrio de um sistema mecânico está relacionado com a igualdade entre a energia inserida pelas forças externas e a energia acumulada dentro do corpo por conta da sua deformação, de novo, interpretando ele como se ele fosse uma mola. Tá? Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o princípio dos trabalhos virtuais, mas a gente vai aplicar eles efetivamente, a gente vai ver como que esse princípio dos trabalhos virtuais pode ser utilizado para a gente obter coisas que a gente não sabia até então. Tá? Então, olhando aqui para o lado de cá, então temos princípios dos trabalhos virtuais, entrelistas, acho que é para o lado de cá que está, né, se eu não estiver enganado. E a gente vai falar então um pouquinho dos princípios dos trabalhos virtuais e a gente vai dar uma relembrada no que a gente viu semana passada. Tá? Então, antes da gente fazer a aplicação desse cara como um todo, a gente vai dar uma olhadinha aqui, assim como eu fiz na semana passada, vamos puxar uma telinha onde eu consiga rabiscar, aí vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Tá? Então, na semana passada a gente viu o princípio dos trabalhos virtuais que estava relacionado, então, com esses aspectos energéticos, aspectos de esse outro olhar para os problemas de equilíbrio mecânico que a gente tem. A gente viu até agora, né, até esse módulo de introdução aos elementos finitos, a gente estava tratando muito de uma aplicação de uma abordagem mais newtoniana para os nossos problemas. A gente pensava nas forças, né, e as forças em equilíbrio. Um sistema em equilíbrio não pode ter forças resultantes, porque ele não tem aceleração angular, não tem aceleração linear e tal. Então, isso tudo é um enfoque para os problemas muito baseado na segunda lei de Newton, baseado em forças. A gente parte das forças e descreve tudo o que a gente precisa. Existe toda uma vertente de mecânica, né, da descrição do movimento dos corpos baseada em energia e trabalho. Um pouco disso a gente revisou então, na aula passada. O princípio dos trabalhos virtuais ele entra nesse contexto relacionando essas duas coisas, conforme eu tinha falado. Um sistema em equilíbrio, ele é caracterizado pelo equilíbrio do trabalho realizado pelas forças externas e da energia interna acumulada de forma elástica num corpo, interpretando esse corpo como se fosse uma mola. Tá? Então, uma força externa carrega um sistema que pode ser tão complexo quanto a gente queira. Né? Se a gente tinha sistemas super simples, né, como uma barrinha sendo carregada em tração ou compressão, a gente tinha todas as ferramentas necessárias já desde muito tempo, desde meses atrás, desde o começo do nosso curso, para a gente determinar quais são as tensões e quais eram as deformações que estavam atuando sobre aquele corpo. O problema é quando a gente tem em sistemas reais, né, em estruturas reais, muitas vezes a gente tem combinação de diversos elementos e cada um desses elementos pode estar carregado com diferentes tipos de carregamento simultaneamente. Né? Então eu posso ter um elemento que está sendo tracionado ao mesmo tempo que ele está sendo torsionado, flexão misturado com cisalhamento. A gente tem diversas coisas possíveis, diversas situações possíveis em sistemas reais, em estruturas reais. E nessas estruturas reais, como a gente tem vários vínculos, né, várias conexões entre pedacinhos de estruturas, fica muito mais difícil a gente conseguir definir o que são as deformações e os deslocamentos de cada ponto individual de uma estrutura como essa. Tá? Não que seja impossível, né? A gente utilizando as ferramentas que a gente tinha, a gente conseguiria chegar nisso, só que daria um trabalho bastante grande, porque a gente sempre teria que escrever as relações de deslocamento entre barras. Né? Então, se eu tenho uma treliça, digamos que eu tenha um elementinho de treliça, um triângulozinho, assim.
Se cada um dos elementos, a gente sabe, através do método dos nós, que a gente vai voltar a aplicar hoje, na aula de hoje, a gente sabe calcular quanto é que é o carregamento que está agindo em cada um desses elementos, se eles estão em tração ou compressão, a gente sabe fazer isso, legal. Com isso, a gente consegue dizer o quanto que mudou o comprimento desse sistema como um todo. Só que se a gente tem que pensar que existe uma conexão entre vários elementos diferentes, então se eu tenho dois elementos que estão sendo comprimidos e eles estão conectados, né, esses caras, tudo bem, os dois reduziram o comprimento, mas eles não podem fazer isso aqui de descolar, né, eles têm que se manter colados. Então, na verdade, o que a gente percebe é que para ver essa coerência desse deslocamento da estrutura como um todo, né, a gente tem que reduzir o comprimento e reduzir um pouco esse ângulo também que eles faziam. Esse ângulo era maior e na hora que eles reduzem o comprimento ao mesmo tempo juntos, mas mantêm essas extremidades juntas, o ângulozinho das barras originais é levemente alterado também. Isso reflete o quê? Isso reflete um deslocamento daquele nó. O nó naquele ponto de conexão estava no lugar do espaço, ele tem que se deslocar um pouquinho para que a gente mantenha essas conexões. Então, só com esse breve exemplo de treliça, a gente já percebe que em estruturas reais, estruturas que têm diversos elementos, diversos componentes diferentes, a gente definir quais são os deslocamentos de pontos individuais requer, mais do que a análise de cada elemento individual, a gente requer que seja analisado também essa compatibilidade dos deslocamentos das coisas que devem se manter juntas, né, os nós que têm que se manter conectados, por exemplo. E o princípio dos trabalhos virtuais vem nos ajudar nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês para treliças, né, na aula de hoje, eu vou mostrar como é que a gente resolve questões de treliças que eram muito difíceis de resolver sem essa ferramenta. E a partir da aula da semana que vem a gente vai estender. Então, os princípios dos trabalhos virtuais valem para a treliça, mas vale para um corpo qualquer. Tá? No finalzinho da aula de hoje, se der, eu já ainda comento sobre esse sistema. Então, o que acontecia, né, no princípio dos trabalhos virtuais? Sistema em equilíbrio tem uma carga externa. No ponto de aplicação da carga externa, obrigatoriamente, para esse sistema ter sido carregado de fato, né, esse ponto ele vai se deslocar um pouquinho. Tá? Então, obrigatoriamente ele tem que se deslocar um pouquinho, porque se aquele ponto de aplicação de força não se deslocar, não houve inserção de trabalho no sistema. Lembrando da definição de trabalho da semana passada, né? Então, o que é o trabalho de uma força? É o módulo dessa força vezes o deslocamento no sentido dessa força, né? Alinhado com essa força. Tá? Então, para a gente ter inserido o trabalho dentro de um sistema, tem que ter havido um deslocamento do ponto de aplicação dessas forças externas. Houve esse deslocamento, então houve a inserção de trabalho das forças externas, e basicamente a gente tem uma situação como essa que a gente está mostrando aqui. Né? A gente tem o trabalho externo inserido no meu sistema, tem a ver com essa carga que está sendo aplicada e um certo deslocamento desse ponto alinhado com esse cara. Tá? Então estou chamando D aqui um deslocamento geral daquele ponto. Uma vez que essa é a quantidade de energia que foi inserida no meu sistema, essa mesma energia tem que ter sido acumulada internamente através das tensões dos esforços internos que são desenvolvidos por conta desse carregamento. Tá? Então, de um lado, a gente tem essa figura das forças externas e da energia acumulada, né, do trabalho dessas forças externas, e do outro lado, a gente tem também o equilíbrio, tem a relação de igualdade entre esse trabalho das forças externas e o trabalho acumulado internamente por conta das tensões e deformações que se desenvolvem dentro desses elementos estruturais. Tá? Então, o equilíbrio é caracterizado justamente pela igualdade dessas áreas. Então, o que é a ideia do princípio dos trabalhos virtuais? A ideia é o seguinte: se a gente está nessa faixa elástica, né, desses corpos, a partir desse estado de equilíbrio, o que a gente vai fazer, a gente vai imaginar o que aconteceria se a gente fizesse uma pequena perturbação nesse sistema. Se a gente adicionasse um pouquinho de carga a mais nesse sistema, a gente vai imaginar o que aconteceria com esse sistema. Então, digamos, a partir dessa carga P, imagina se eu estivesse pensando em força, se eu adicionasse, então, um pouquinho mais de força, então eu teria aqui um P mais um ΔP. Então, esse ΔP é alguma coisa, uma carga virtual, uma carga que não existe, na verdade, mas uma carga que a gente imagina. Se eu tivesse esse pouquinho de carga a mais, esse percentualzinho de carga a mais, o que aconteceria no sistema como um todo? Ora, se eu estou na fase elástica, né, a gente imagina que essa linha inclinada aqui seguiria sendo na mesma inclinação e a gente acumularia, então, uma parcelinha de energia nova aqui. Então, uma pequena áreazinha de energia pintada de azul, como vocês estão vendo ali nessa coisa. Isso representaria, né, logicamente, a gente teria, além desse ΔD original, a gente teria um ΔD mais um deltazinho, tá? Mais o ponto de aplicação da força externa, como essa força externa é um pouquinho maior do que ela era, ele vai se deslocar também um pouquinho a mais, tá? Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Logicamente, se esse sistema ainda está na fase elástica e tal, essa energia adicional que a gente está botando ali dentro com esse carregamento virtual que a gente faz, também vai refletir num aumento das tensões internas desse cara.
Mais uma vez, se eu estou na faixa elástica, eu vou seguir nessa mesma curva que eu tinha ali antes. E isso vai representar, então, um aumento das tensões de sigma para um sigma mais delta sigma. Ficou um Gzinho, né? Delta sigma. Tá? E um aumento das deformações internas. Então, eu tenho um epsilon mais um delta epsilon aqui. Lembrando que tudo que está em azul são deslocamentos que são virtuais. O carregamento que a gente está imaginando o que aconteceria se ele existisse. Não é um carregamento que está efetivamente agindo sobre a estrutura. Mas se eu estou na faixa elástica, né, essa perturbação, ao final dessa perturbação, a gente deveria permanecer em equilíbrio. Essa perturbação pode ser tão pequena quanto a gente queira. Então, ao final dessa perturbação, a gente deveria permanecer em equilíbrio, o que quer dizer que esse novo triângulo maior, que tem a hipotenusa aí em preto e mais um pedacinho em azul, toda a área que tem embaixo desse triângulo deveria ser igual nos dois casos. Tá? Então, a gente não está exatamente preocupado com as áreas desses triângulozinhos, porque esses triângulozinhos azuis, os pequenos que a gente fez, os dois teriam a mesma área já, porque pela mesma razão que os triângulos que estão pintados em laranja, rosa, aí, que está na tela de vocês, a gente teria a mesma área desses dois cards, tá? Só que o que nos interessa efetivamente é a gente entender por que esses dois triângulos grandes, que incluem tanto o triângulo em rosa quanto o triângulo em azul, e também aquele quadrado que não está pintado ainda, esses caras todos têm que ser somados, têm que ser iguais. Então, basicamente, o que a gente está interessado no princípio dos trabalhos virtuais é nesse quadradão aqui, nos dois lados que a gente tem. E a gente observa que esse quadradão, ele envolve sempre alguma quantidade que é virtual e alguma quantidade que é real. Então, observem aqui, a base desse quadrado, esse quadrado que está pintado em verdinho, hein, é o delta, que é um delta virtual. O delta que pintou, né, o delta de deslocamento virtual que pintou por conta do carregamento adicional. E a altura desse quadrado aqui é uma carga real, é o P original. E a gente sabe que esse quadrado vai ter que ser igual ao quadrado que está do outro lado. E do quadrado do outro lado, mais uma vez, a gente tem alguma coisa que é um deslocamento virtual, uma deformação virtual, desculpa, multiplicado por uma tensão real. Então, nessa formulação possível aqui do princípio dos trabalhos virtuais, a gente observa que se esses dois quadrados têm que ter a mesma área, então a gente tem que ter, de um lado, o P real vezes esse delta virtual, igualando do outro lado todas as medidas de tensão reais vezes a variação virtual das deformações. Tá bom? Então, isso aqui é uma das formulações possíveis do princípio dos trabalhos virtuais, e essa formulação possível é uma formulação que é útil quando o que a gente faz com a superfície, quando o que a gente está carregando a estrutura, carregamos a estrutura com deformação. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, imagine que eu tenho uma estrutura lá e eu sei que durante a aplicação dela, um determinado ponto dessa estrutura tem que se deslocar até uma determinada posição do espaço. E essa posição do espaço, eu vou ter que chegar nessa posição do espaço, tanto faz quanta força eu preciso fazer nesse campo. Então, nesse caso, eu sei qual que é o deslocamento final, o deslocamento, né, total que a gente tem que fazer, mas o que nos interessa, a incógnita do meu problema, é quanta força eu precisarei para fazer isso. E através dessa formulação aqui, a gente vai descobrir. A gente consegue descobrir, por exemplo, descobrimos tensões ou forças reais. Só que como a gente está na faixa elástica, né, a gente poderia fazer uma visão alternativa. Tá? Então, foi isso que eu apresentei no finalzinho da aula passada. Né? Se tudo isso está na faixa elástica, eu poderia ter invertido a ordem, na verdade. Ao invés de eu fazer o carregamento que leva essa estrutura ao equilíbrio e fazer mais a perturbação depois, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer primeiro a perturbação, primeiro o carregamento virtual, e em seguida o carregamento real. Então, nesse sentido, a gente começa desenhando o azulzinho. Esse azulzinho leva a uma determinada deformação. E depois do azulzinho a gente tem o carregamento real desse camarada. E eu tinha pintado ele de
laranja, rosinha aqui, tá? E agora, quando a gente olha para esse sistema, né, ele é totalmente equivalente, a área é totalmente igual de todo mundo que está envolvido aqui, só que esse quadrado, no lugar de ele estar aparecendo em pezinho, ele está aparecendo deitado, e ao aparecer deitado, a gente percebe que o que a gente tem de reais e virtuais foi invertido. Antes a gente tinha forças reais e deslocamentos virtuais. Nesse caso agora, o que a gente tem aqui embaixo é o deslocamento real, é o ΔD real, vezes a força virtual. Esse carinha aqui, que é o que tinha chamado de ΔP. Da mesma forma, na hora que eu inverti a ordem desses caras para as forças, para as tensões internas, né? Quando eu tenho tensões e deformações, se eu começo então fazendo esse cara pelo deslocamento virtual, isso aqui vai gerar uma determinada deformação interna, e depois, quando eu passo para o carregamento real, a gente passa para os níveis de tensão reais. A área que a gente tinha ali em rosinha é essa, tá? E a área que nos interessa achar é esse quadrado que ficou agora na parte de baixo. E ao ficar na parte de baixo, esse quadrado a gente tem, assim como a gente tinha na parte de forças externas, a gente também tem nas forças internas a inversão do que era real e o que era virtual. Tá? Esses dois caras, duas possibilidades são totalmente equivalentes. E agora a gente percebe que o que a gente tem na parte de baixo aqui, a gente tem um deslocamento que era uma deformação real e uma tensão virtual. Tá? Então tem um delta sigma aqui aplicados. Tá? Então o que eu fiz aqui, eu simplesmente inverti do virtual e do real. E nessa formulação, partindo dessa formulação, o que a gente tem agora é simplesmente um ΔP vezes um deslocamento, que é o deslocamento real, vai ser igual a um delta sigma vezes uma deformação real. E esse caso aqui é mais útil. Esse tipo de formulação é útil quando o carregamento da estrutura é por força. Por que é mais útil? Porque quando eu estou carregando a estrutura com forças, eu sei quanto valem essas forças e eu quero descobrir quanto valem os deslocamentos. Então, com isso, nesses casos aqui, a gente descobre deslocamentos reais. Tá? Então, isso foi o que a gente tinha visto, basicamente. Tá? E quando a gente está com treliças, tá? A gente consegue expressar essa mesma expressão de princípio dos trabalhos virtuais, que até agora eu não falei que estava envolvido de treliças, isso aqui vale para qualquer tipo de corpo. Tá? Na hora que a gente tem esse formato desse cara, a gente pode, então, escrever uma forma diferente da gente apreciar esses caras, né? A força virtual aplicada, o deslocamento real, a tensão adicional inserida e as deformações reais. Tá? Então vamos ver aqui nos slides, fica mais fácil da gente acompanhar pelo slide, como que a gente tem esses caras. Então o princípio dos trabalhos virtuais que eu falei, uma estrutura carregada, a gente vai descobrir os deslocamentos aplicando. Quando a gente está carregando uma estrutura por força, a gente vai aplicar uma força virtual nesse ponto. Tá? E o trabalho dessa força externa virtual será igual à energia interna acumulada elasticamente na estrutura. Essa energia adicional acumulada na estrutura. Então, essa expressão que eu estou mostrando para vocês é totalmente equivalente àquilo que eu tinha visto antes. O que a gente percebe aqui nessa expressão? A gente percebe que a gente tem uma força virtual multiplicando por um delta, que é como a gente está chamando aqui o deslocamento real de uma determinada parte da estrutura. Isso aqui vai ser igual a todas as parcelas, a todas as coisas que podem acumular, a soma de tudo que pode acumular energia interna no sistema. Então, quando a gente está numa treliça, isso equivale a gente dizer, eu vou pegar a energia que está acumulada em cada parcelinha, em cada membro dessa treliça, para fazer esse cálculo. Né? E o que a gente está fazendo aqui é uma soma de um produto de algo que é virtual, tá? Esses nzinhos são as cargas internas virtuais que apareceram, da mesma forma como a gente tinha visto o delta sigma ali antes, vezes as deformações reais. E as deformações reais, como a gente tinha visto várias vezes já, a deformação real de um elemento que está em tração ou compressão, ela pode ser dada por F vezes L dividido por A vezes E,
força vezes o comprimento do elemento, dividido pela área da seção transversal, vezes o módulo de elasticidade. Tá? Então, esse termo aqui todo é equivalente à deformação real que acontece numa estrutura, a deformação associada às forças, ao carregamento real que age sobre ele. Tá, então, essa expressão aqui é totalmente equivalente àquilo que a gente estava fazendo, todo aquele raciocínio que eu estava fazendo anteriormente, para a gente chegar até aqui. Então, pegando o exemplo das treliças, né, a gente vai tentar resolver essa treliça inicialmente. Tá? Então, para vocês se sensibilizarem da importância desse camarada, a gente vai resolver alguma coisa que a gente não sabia como resolver anteriormente. A gente quer saber o deslocamento vertical do nó C. Uma coisa que a gente não tinha como calcular anteriormente. Tá? Então, eu vou puxar de novo aqui as minhas notas, o meu rabisco, e daí vocês vão acompanhar o meu rabisco, que a gente vai resolver essa treliça como um todo. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma treliça é a gente pensar. Sei que faz tempo que a gente não fala de treliças, né? Mas primeiro que a gente vai começar, a ideia central para a gente resolver esses caras, a gente precisa conhecer quem são as reações de apoio e os carregamentos em cada um dos elementos. Tá? Então a gente vai ter uma parte sempre quando a gente for resolver um problema de princípio dos trabalhos virtuais em treliças, a gente vai resolver o problema real, o problema de equilíbrio, o carregamento real que age sobre esses caras. Vamos ter uma série de dados para isso. E em seguida a gente vai aplicar um carregamento virtual que nos interesse para descobrir o que a gente está procurando. Tá? Então, deixem em mente aqui que a gente vai tentar descobrir quem que é o deslocamento vertical do nó C. Então, se esse nó C sobe ou desce, a gente não sabe ainda. A gente quer saber qual que é o deslocamento vertical do nó C. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente não tinha como calcular antes. É aquele problema que eu estava falando para vocês. Essa treliça está carregada com uma força para o lado. Né? Ao carregar com uma força para o lado, alguns elementos são tracionados, outros comprimidos. Então, alguns aumentam de comprimento, outros reduzem, mas tem que haver uma compatibilidade entre o deslocamento dessas extremidades que estão coladas. E na compatibilidade dessas extremidades que estão coladas, isso tudo é resolvido através do método do princípio dos trabalhos virtuais. Tá? Então, o primeiro que a gente vai resolver é o problema real. Problema real. E a gente faz isso seguindo nossa sequência básica. Né? A primeira coisa que a gente vai pegar são reações de apoio. Então, a gente olha para essa treliça como um todo, e a gente pode escrever, então, que a somatória de momentos, por exemplo, com relação ao nó A, vai ser igual a zero. E a gente sabe que de reações de apoio, a gente tem aqui um pino, a gente vai ter potencialmente uma força na direção de Y, potencialmente uma força na direção de X, e no nó B é um rolete, eu só tenho apenas potencialmente uma força na direção de Y. Essas são minhas cargas externas. Tá? Então, eu estou fazendo somatória de momentos com relação ao nó A. Todas as forças que agem sobre o nó A não entram nessa somatória, porque o braço de alavanca é nulo. Então, basta a gente pegar o braço de alavanca das demais forças. Tá? Então, eu tenho essa força de 4 kN que tenderia a fazer a estrutura girar no sentido horário ao redor de A. Então, eu tenho menos 4 kN vezes braço de alavanca 3 metros. Lembrando que eu posso sempre fazer isso, né? Deslocar as forças segundo a sua linha de ação. Então, eu trouxe aquela força de 4 kN para cá. E esse é o meu braço de alavanca, agora perpendicular a esse camaradinho ali. Tá? Então, 4 kN vezes 3 metros é a quantidade de momento adicionado por esse carregamento externo. E além disso, a única outra força externa que poderia gerar momentos sobre essa estrutura é o RBY. Do jeito que ela está desenhada, que ele está desenhado, o RBY faria essa estrutura girar no sentido anti-horário, então por isso positivo, mais RBY vezes braço de alavanca, 8 metros. Esses dois caras somados dão zero. E a gente consegue descobrir, então, o valor de RBY, joga esses caras para o outro lado, passo 8 dividindo, 4 só corta com o outro, eu tenho 3 meios, então eu tenho 1,5 kN em RBY. Segunda conta que a gente vai fazer, somatória de forças em Y igual a zero. Eu tenho RBY e AY mais RBY, são as únicas forças que estão agindo na vertical, isso aqui é igual a zero, e a gente descobre, então, que RAY vale menos 1,5 kN. Então, na direção, no sentido contrário ao que a gente tinha desenhado. E, finalmente, somatória de forças em X igual a zero. A gente descobre, então, que eu tenho mais RAX mais 4 kN igual a zero. A gente descobre que RAX vale menos 4 kN no sentido oposto ao que eu tinha desenhado.
Então, defini meus problemas, minhas reações de apoio. Tá? Com essas reações de apoio, a gente consegue calcular qual é o carregamento que age em cada um desses elementos. Posso começar com qualquer um dos nós, porque qualquer um desses meus nós tem exatamente duas incógnitas. Né? Em cada um desses nós chegam apenas duas barras. E lembrando, sempre que a gente aplica o método dos nós, eu posso ter no máximo duas coisas desconhecidas, porque pelo método dos nós, a gente só está aplicando somatórias de forças em x e y, como todas as forças agem sobre os nós. Tá? Então, a gente está resolvendo esse problema no problema real. Vamos pegar, então, o nó A. A gente está, então, no método dos nós, tá? Então, eu estou fazendo aqui uma revisão geral de como que a gente resolve alguma coisa. Vamos pegar... Pode ser um nó A, tanto faz, tá? Então, o nó A, ele está carregado, então, com uma força... A gente já sabe agora que essa força RAX, ela aponta para a esquerda, ao contrário do que eu tinha desenhado, que deu sinal negativo. Eu sei que a força RAY aponta para baixo, ao contrário do que a gente tinha definido antes, né? E a gente sempre tinha dito que a gente desenhava as forças dos elementos que chegam nesses camaradas, né? A gente tem que chutar uma direção para essas forças, tanto faz se você chuta esses elementos em tração ou em compressão, mas eu tinha sugerido que a gente sempre desenhasse, né, chutasse que esses caras estavam sendo tracionados e fizéssemos as contas. Se desse positivo, beleza, ele estava sendo tracionado. Se desse negativo, ele estava sendo comprimido. Então, se o elemento AB estivesse sendo tracionado, ele faria uma força para a direita no nó A, então seria FAB no nó A. E se o elemento AC estivesse sendo tracionado, ele faria uma força nesse sentido, FAC, ali para cima, tá? Nesse momento é importante a gente pensar na equivalência trigonométrica desses caras, né? A gente tem, vocês percebem que é um triângulo perfeitamente simétrico, tá? A gente tem, então, 3 de altura e 2 vezes 4 de base. Esse é um triângulo clássico, né? Então, 4, 4 e 3, vocês sabem por Pitágoras, né, que a hipotenusa vale 5. Então, esse é o triângulo. Observação, né? Esse é o triângulo geométrico, a partir do qual a gente consegue definir todas as funções trigonométricas que a gente precisa. Vou chamar esse carinha aqui de alfa, tá? E a gente sabe, então, que seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa, 3/5. Cosseno de alfa é cateto adjacente, 4, dividido pela hipotenusa, 5. Tá? Então a gente tem na manga essa parte geométrica aqui que a gente pode aplicar. Afinal de contas, as forças, o triângulo de forças é semelhante ao triângulo geométrico. Todas as forças agem nas mesmas direções que estão definidas por esses caras. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Eu primeiro vou fazer uma somatória de forças em Y e em A. Somatória de forças em Y para esse nó A. Quem age na direção de Y, isso aqui tem que ser igual a zero, né, porque o nó está parado no espaço, né, ele não está sendo acelerado. Então a gente tem RAY apontando para baixo, menos RAY, mais a componente Y de FAC, e a componente Y de FAC é FAC, que é a hipotenusa daquele triângulo, vezes seno de alfa, né? Seria o cateto adjacente. Cateto oposto, desculpa. Então a soma desses caras todos dá zero. E a gente consegue descobrir, então, quanto é que vale FAC. A gente sabe que FAC vezes seno de alfa vai ser igual a RAY. Lembre-se que RAY agora eu já mudei o sentido, então esqueça, não precisa a gente se preocupar com o sinal, ele está entrando ali com o sinal correto, né? Na hora que eu troquei, se ele deu negativo, mas na hora que eu desenho ele no sentido oposto aqui, o sinal ele já entra do jeito que ele está certo. Então eu tenho um meio, e eu vou ter que dividir isso pelo seno de alfa, e o seno de alfa a gente viu que é 3/5, tá? Então 1 meio dividido por 3/5, isso aqui vai dar FAC. Vai me dar 2,5 kN, tá? Façam as contas aí, mas é para dar isso aqui. Beleza? Então eu sei quanto é que vale FAC, e agora com FAC de posse do valor da força que age em AC, eu consigo fazer a somatória de forças em X para determinar quanto é que vale FAB. E quem que age em X? Eu tenho FAB, está totalmente alinhado com X, não é nenhuma... A gente não precisa fazer componentes, não precisa fazer nada.
A gente tem a componente de FAC na direção de x, que é FAC vezes cosseno de alfa. E a gente tem menos RAX. Tudo isso somado dá zero. Com isso a gente descobre quanto é que vale FAB. Tá? FAB vai valer RAX menos FAC vezes cosseno de alfa. Tá? RAX vale... quanto é que a gente tinha dito? RAX vale 4 kN. Eu já inverti o sinal dele, então está com o sinal correto. Tá? Eu já inverti o sentido, então ele está com o sinal correto. Então, menos 4. Menos FAC, a gente sabe que vale 2,5, vezes o cosseno de alfa, que é 4/5. Tá, então, esses 2,5 dividido por 5 dá meio. Meio vezes 4 dá 2. 4 menos 2 deu 2. E eu consigo chegar, então, à conclusão que FAB vale 2 kN. E a gente percebe que a gente chutou que tanto os elementos AB quanto o elemento AC estavam em tração. Fiz as contas, os dois deram sinal positivo, então, de fato, os dois elementos estão tracionados. Tá? Agora me falta apenas mais um elemento para definir. A carga em um elemento para definir, eu posso escolher tanto o nó B quanto o nó C, tanto faz desses dois caras. Tá? Vou pegar o nó B, poderia pegar o nó C de forma totalmente equivalente, inclusive aconselho vocês a fazerem para conferir se as contas estão corretas. Então, quem que age no nó B? A gente sabe que a gente tem RPY, a gente sabe que o elemento AB está tracionado, então, ao ser tracionado, o elemento sempre puxa, né? Ele puxava o nó A na direção de B e puxa o nó B na direção de A, porque está sendo tracionado, existe uma força nesse sentido. Então, FAB aparece nesse sentido aqui. E eu tenho aqui um FBC, segundo aquele mesmo triângulo que a gente tinha antes. Tá? Então, a gente pode escolher qual que é a sequência que a gente faz, tá? Vamos pegar somatória de forças em Y igual a zero mais uma vez. Em Y a gente tem mais RBY e a componente vertical de FBC. Então, eu tenho mais FBC vezes seno de alfa, tudo isso aqui igual a zero. E a gente descobre, então, que FBC vai ser RBY menos RBY dividido pelo seno de alfa. Tá? RBY a gente tinha visto que valia 1,5, seno de alfa vale 3/5. Tá? Então, 1,5 dividido por 3/5 é a mesma coisa que multiplicar por 5/3. 1,5 dividido por 3 dá 0,5, vezes 5 dá 2,5 com sinal negativo. Então a gente descobre que o FBC vale menos 2,5 kN. E essa era a última força que a gente precisava calcular, né, o último dos elementos. A gente tem, então, as forças que agem nos três elementos dessa treliça, FAB, FAC e FBC. No caso real, está tudo certo. Tá? Agora, o que a gente precisa fazer? E agora é a grande sacada. Né? Isso aqui é uma parte importante da resolução. A gente precisa saber quais são as cargas reais que agem nos corpos. Tá? Outra parte importante da resolução é a gente descobrir quais são as cargas virtuais que agem nesses corpos. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o deslocamento vertical de C. Tá? Então, o deslocamento vertical de C, eu vou descobrir inserindo uma força que que possa gerar trabalho aplicando-se na direção vertical de C. Então, o meu problema virtual é o seguinte, é o problema que eu vou adicionar uma carga que pode ter o valor que a gente desejar que tenha. Mais especialmente, é interessante a gente pegar uma força que valha 1 newton, porque 1 newton multiplicado pelo deslocamento, esse 1 newton ele vai, não vou precisar me preocupar com o valor dele, mas eu posso botar o valor que eu quiser, tá? E essa força vai estar alinhada com a coisa que eu quero descobrir. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou resolver esse problema de novo da treliça, eu tenho que resolver o problema da treliça mais uma vez, tá? Então, eu tenho um pino aqui, um rolete aqui. O que eu quero descobrir é o deslocamento vertical de C. Eu imagino que se essa estrutura está sendo puxada com força de 4 kN para a direita, aquele nó C lá de cima, provavelmente ele vai baixar, tá? Então, o que eu vou dizer é que essa estrutura aqui, eu vou fingir que ela está sendo carregada com uma força virtual de 1 newton aplicado exatamente no nó C, que é o nó cujo deslocamento eu quero descobrir. Tá? Se eu quero descobrir uma força vertical no nó C, eu vou aplicar uma força vertical no nó C. E aplicando essa força vertical aqui de 1 newton nesse cara, a gente consegue fazer as contas da mesma forma. Tá? Então a gente seguiria qual procedimento?
reações de apoio, da mesma forma como eu resolvi antes. Por simetria, é fácil a gente identificar quais são essas reações de apoio. Em seguida, eu aplicaria o método dos nós. Selecionando esses caras, né? Deixo para vocês fazerem. Acabei de resolver um problema real inteiro. O outro problema é totalmente equivalente, só com a força na outra direção. Resolveríamos o problema de reações de apoio, o problema de método dos nós, e a gente chegaria, então, nas forças virtuais que agem em cada um desses elementos, tá? Então, as forças reais eu estou chamando de F maiúsculo, vou chamar as forças virtuais de F minúsculo, tá? Tem várias notações possíveis, acho que inclusive no texto que eu tenho ali está denotado como Nzinho, tanto faz, tá? Vamos deixar Nzinho para ficar coerente, então, né? A gente vai descobrir, então, quanto é que valem Nzinho em cada um desses elementos. Nzinho de AB, Nzinho de AC e Nzinho de BC. Esses Nzinhos são forças, são os carregamentos internos decorrentes da aplicação dessas forças virtuais, tá? Então vamos ver aqui, eu tenho já resolvido para a gente não perder tanto tempo. Essas questões, ó, as forças reais, da mesma forma como a gente resolveu, vocês veem que o nosso sistema de resolução estava correto, né? A gente tem no nó A duas forças de tração, uma de 2,5 e outra de 2. E no nó B, uma força de tração de 2 kN e outra força de compressão de 2,5. Tá? Então estava tudo certo. Na hora que a gente aplica, então, essa carga, esse carregamento virtual de 1 newton aplicado ali em cima, tá? A gente descobre quanto é que é o carregamento em cada um desses elementos. E a gente descobre, então, que o elemento de AB, ele está sendo tracionado com 0,667 newtons, tá? Eles botaram aqui kilonewtons, mas eu vou preferir usar newtons. O elemento de AC está sendo comprimido com 0,833 newtons. E o elemento BC, também por simetria, não pode estar diferente, né? 0,833 newtons. Tá bom? Então a gente tem essa situação aqui, fazendo a resolução desse meu sistema. Tem os valores, então, das forças virtuais que agem sobre cada um dos elementos. Uma vez que a gente fez isso, a resolução do nosso sistema é relativamente simples, tá? O que a gente vai precisar fazer é montar uma tabelinha, isso é recomendável vocês fazerem sempre, montar uma tabelinha onde a gente vai computar as contribuições de energia interna de cada um dos elementos que estão carregados, tá? Então eu também já fiz isso aqui nos slides, eu sabia que a gente só tinha uma hora que não seria possível a gente ter grandes demonstrações aqui maiores do que essas, no que a gente já está fazendo, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, tá? Para os elementos AB, AC e BC, a gente vai contar uma tabelinha onde estão armazenados, na primeira coluna, as forças reais que agem sobre esses caras. Observe, o elemento AB tracionado com 2 kN, então 2 vezes 10 na terceira newtons. Força virtual, tração de 0,667 newton. Comprimento original da geometria, a gente tem 8 metros, então tem 8 vezes 10 ao cubo milímetros, tá? E eu estou deixando tudo isso nessas unidades, em newtons e milímetros, porque isso vai me ajudar depois. E em seguida a gente vai fazer esse produto de Nzinho vezes Nzão vezes L, que é uma parte da forma que eu tinha mostrado para vocês. Então eu fiz isso para o elemento AB, faço para o elemento AC, faço para o elemento BC, e a gente tem esses componentes aqui todos, né? Para eu descobrir, então, quanto é que vale o deslocamento do nó C, basicamente, o que a gente tinha? A nossa expressão dizia que eu tinha uma força virtual vezes o deslocamento que eu estava querendo buscar, o deslocamento virtual do nó C. Tá? Isso aqui seria igual à somatória para todos os nossos elementos daquele produto que vale as forças, carregamentos internos virtuais, vezes as deformações. Só que vocês percebem que as deformações levam em conta as forças reais também. Por conta dessa somatóriazinha, que a gente tem um produto das forças internas virtuais pelas forças internas reais, que a gente tem que resolver dois problemas, resolver a treliça duas vezes, tá? Então, esse carinha aqui, N vezes L vezes AE, N vezes L dividido por AE, isso aqui seriam as deformações reais, cada uma delas multiplicada pelo Nzinho, pela força virtual, associada ao carregamento virtual de 1 newton. Não está aparecendo a força virtual aqui, porque é simplesmente uma força de 1 newton, tá? Então, fazendo isso tudo, a gente faz esse somatório todo, a gente tem aqui, vocês percebem que o elemento AC e o elemento BC, eles têm sinais opostos, tá? Então, um vale mais 10,41 vezes 10 na sexta, outro vale menos 10,41 vezes 10 na sexta, esses dois caras aqui se eliminaram, então sobrou 10,67 vezes 10 na sexta, como está aqui, dividido pela área da seção transversal, o problema tinha nos dito que essa seção transversal varia 400 milímetros quadrados, e
pelo módulo de elasticidade. O nosso problema nos dizia que valia 200 gigapascal. Então, ele entra nessa fórmula com a unidade de megapascal, então 200 mil megapascals. Então, ao fazer essa conta toda, né, fazer essa somatória toda, a gente descobre que o nó C, ele obrigatoriamente, foi deslocado de 0,133 milímetros para baixo por conta da aplicação dessa carga. Então, vocês observem que é uma coisa nova, uma coisa que a gente não tinha como calcular anteriormente. A gente carregou essa estrutura no nó C, ali em cima, com uma força de 4 kN apontando para a direita. E a gente foi capaz, através do método do princípio dos trabalhos virtuais, a gente foi capaz de calcular um deslocamento vertical desse nó C, que não é algo tão natural assim. É um deslocamento que leva em conta a compatibilidade entre esses elementos todos, tá bom? Então, a resolução dos sistemas sempre vai ser assim, tá? Sempre dessa forma. A gente pode pegar treliças maiores, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, né? Vocês podem resolver esse sistema aqui também, descobrindo esses caras. Eu vou tentar deixar esse problema resolvido. A hora já está bem adiantada, já estamos a 5h25, e conforme eu falei para vocês no chat, né? Eu tenho uma outra aula que começa exatamente às 5h30, então não quero exceder muito tempo nisso. Mas o que eu quero sensibilizar vocês é que esse princípio que eu mostrei para um elemento de treliça, um triângulozinho, ele é extensível para uma treliça de qualquer tamanho. Tá? Então, essa treliça aqui ela tem muito mais elementos. Ela é uma treliça de 6 nós e 1, 2, 3, 4 triângulozinhos individuais. Tá? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos diferentes. A resolução dessa treliça vai ser feita exatamente da mesma forma. A gente vai primeiro carregar a treliça com as forças reais e descobrir, através do método dos nós, né, cálculo de reações de apoio e do método dos nós, a gente vai descobrir os carregamentos que agem sobre cada um desses elementos. Então, eu sei que o elemento AF está comprimido com 28,3, o elemento AB está tracionado com 20 kN e assim por diante. A gente vai resolver todos os elementos dessa treliça. Em seguida, a gente vai olhar para o problema. O problema me perguntou o quê? O problema é descobrir qual que é o deslocamento vertical do nó C. Olha, o nó C é esse cara que está aqui. Tá? O nó C é onde está aplicada aquela forcinha de 20 kN aqui. Para eu resolver isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando um sistema, pegando a mesma treliça, aplicando uma força virtual de 1 Newton. Tá? A gente sempre vai fazer isso, aplicar uma força virtual de 1 Newton, alinhada com aquela coisa que eu quero descobrir, que é o deslocamento vertical do nó C. Como esses dois caras estão alinhados, fica muito claro da gente entender por que isso é o trabalho virtual adicionado. Se eu tenho uma força virtual, relacionar isso com aquele princípio dos trabalhos virtuais que eu mostrei antes, né? Aquele quadrado que tem uma parte real e uma parte virtual. A parte virtual é essa força de 1 Newton, e o que eu quero descobrir é o deslocamento real desse. O que eu estou calculando é a área daquele quadradinho em verde que eu mostrei lá no começo da aula. Então, você aplica, o único carregamento que age sobre a estrutura, quando eu quero calcular, fazer esse problema virtual relativo ao meu problema, é esse carregamento de 1 Newton no nó que eu quero descobrir. Com esse carregamento de 1 Newton, você vai fazer tudo de novo. Cálculo de reações de apoio, né? De um lado 0,33 e outro 0,66, e calculo todos os carregamentos presentes em cada um dos elementos dessa treliça decorrentes desse sistema virtual. Tendo feito isso, armazeno tudo isso numa tabela. Tá? Então, para o elemento AB, eu tenho forças reais, 20 kN, forças virtuais, 0,33 newtons, comprimento desse cara, a gente olha para a geometria, 3 metros, o produto desses carinhas, Nzinho vezes Nzão vezes L, né? Vocês percebem que isso aqui é Nzinho vezes Nzão vezes L, isso aqui é o produto das colunas anteriores. E a gente faz isso para os 9 elementos dessa treliça. AB, BC, CD, AF, BF, BE, CE, DE e EF. Ao final do estudo, a gente vai fazer o quê? Quero descobrir qual que é o deslocamento vertical de C. O deslocamento vertical de C vai ser a somatória desses carinhas de Nzinho vezes Nzão vezes L, dividido por AE. Tá? Observe que nos dois problemas que eu apresentei para vocês, a área da seção transversal é a mesma para todos os elementos, mas isso não é obrigatório. Tá? Então, se a área de cada um desses elementos fosse diferente, a gente precisaria fazer esse produtinho, Nzinho vezes Nzão vezes L, dividido pelo A para cada um desses elementos, o A correspondente. É perfeitamente possível a gente ter uma treliça onde tinha alguns elementos que têm um diâmetro maior e outros têm diâmetros menores, perfeitamente possível. Outra coisa que é possível também é que cada elemento tivesse o seu próprio E. Então, tem um elemento da treliça que é de madeira, outro que é de aço e assim por diante. Então, nesse sentido, cada elemento teria o seu modo de elasticidade diferente, cada um se deforma de forma diferente por conta disso. Tá? Então, sempre façam isso de uma forma criteriosa. Prestem atenção no que a gente está fazendo quando a gente faz Nzinho vezes Nzão vezes L dividido por AE. Nesses nossos problemas, o material era o mesmo para todos, a exceção era a mesma para todos. E com isso, né, aplicado tudo isso, a gente descobre que o deslocamento vertical do nó C foi de 6,16 milímetros apontando para baixo. Lembre-se que foi aplicada uma força de 20 kN, né, e não mais de 4 kN, como tinha sido feito antes. Tá? Então,
Eu espero ter mostrado para vocês que esse princípio dos trabalhos virtuais pode nos ajudar a descobrir coisas diferentes de treliças. Eu vou passar para vocês, espero conseguir fazer durante esse final de semana, passar um exercício, né, a segunda lista. A primeira lista desse bimestre vocês já têm, que é aquela questão relacionada a dimensionamento de elementos de máquinas, e vou passar para vocês uma segunda lista que vai envolver cálculo de energias de deformação acumulada em elementos de treliças e também a aplicação dos princípios de trabalhos virtuais para as treliças, tá? Na semana que vem a gente continua com mais aulas, e na semana que vem eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse princípio dos trabalhos virtuais que a gente aplicou para treliças, né? Então, portanto, aplicado a um sistema que era composto apenas por elementos que estavam em tração ou compressão, e eu vou explicar para vocês como que esse sistema, aplicável para alguma coisa que só tem partes em tração e compressão, como isso pode ser entendido e estendido para qualquer tipo de sistema, inclusive sistemas que não sejam treliças. Se eu tenho um corpo super complexo, e eu quero descobrir qual é o deslocamento de uma parte desse corpo, eu vou dar um jeito de utilizar o princípio dos trabalhos virtuais exatamente dessa forma, fingindo que eu tenho uma força virtual que eu consigo determinar qual que é o tamanho, de 1 Newton, por exemplo, para achar qual que é o deslocamento real desse cara sujeito ao carregamento de um corpo inteiro. Tá? Então a gente está caminhando lentamente, passando da visão de energia para o princípio dos trabalhos virtuais, aplicando o princípio dos trabalhos virtuais em treliças, e na semana que vem a gente vai dar um passo super importante para entender como que esse princípio dos trabalhos virtuais pode ser estendido para calcular deslocamentos de qualquer ponto de um corpo qualquer, que esteja com um carregamento qualquer, tá bom? Então, gente, eu vou parando aqui a nossa gravação, pelo jeito vocês tinham um outro evento ao mesmo tempo, tá? Eu gostaria que vocês tivessem me avisado, mas, enfim, já foi. Fiquem atentos, então, vai pintar para vocês essa segunda lista de exercícios que vocês terão, acho que 2 semanas para resolver até o prazo final de entregas de nota desse semestre, 2 ou 3 semanas, tá bom? Então, eu agradeço a atenção que vocês terão ao assistir esse vídeo. E muito em breve, então, a gente volta, semana que vem a gente volta com mais aulas de resistência dos materiais, elementos de máquinas e CAI, ainda dentro desse módulo de introdução aos elementos finitos. Tá bom, gente? Bom trabalho para vocês, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer coisa que pintarem dúvidas, mandem para mim. Até logo, gente. Obrigado.